Em meio à pandemia de Covid-19, a diretoria da GB Seção Porto Alegre, gestão 2019-2021, convidou autores e autoras de artigos publicados no Boletim Gaúcho Geografia para apresentar em outro formato um artigo indicado pelos editores. A ideia é que o autor apresente, além de uma síntese do conteúdo do artigo, o contexto de produção e o grau de intelecção daqueles conteúdos com os autores que ele dialoga. E, se for o caso, sugere-se também uma atualização dos assuntos tratados à luz dos tempos atuais. Por vezes, o artigo foi escrito há anos e é um tema que ele não trabalha mais. Nesse caso, a experiência é uma oportunidade de revisitar a temática. Em outras situações, trata-se de um assunto ainda caro ao autor, e ele tem insights, novas leituras ou novos elementos. É, portanto, uma oportunidade de atualizar os debates em torno daquele assunto. Com isso, queremos estimular a leitura do Boletim Gaúcho Geografia e dar visibilidade aos textos já publicados. No vídeo a seguir, temos o prazer de contar com o professor Daniel de Melo Sanfelice, da Universidade Federal Fluminense, falando sobre seu artigo intitulado Sobre fronteiras urbanas e valorização imobiliária, reflexões em torno da produção capitalista do espaço na metrópole gaúcha. Desde já, agradecemos ao Daniel. Eu sou o professor André Baldraia, um dos editores do Boletim Gaúcho de Geografia. Esse é o 10º vídeo desse modelo BGG falado que nós estipulamos. Esse é o último vídeo também dessa primeira temporada. Caso você tenha publicado um artigo no BGG e queira apresentá-lo na forma de BGG falado, entre em contato com os editores. Bom vídeo a todos. Olá a todos, me chamo Daniel Sanfelice, sou professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, e desenvolvo pesquisas na área de geografia urbana, geografia econômica e planejamento urbano e regional. Esse vídeo ele resulta de um convite dos editores do Boletim Gaúcho de Geografia para comentar um artigo, para que eu comentasse um artigo que publiquei na revista em 2010, intitulado sobre fronteiras urbanas e valorização imobiliária, reflexões em torno da produção capitalista do espaço na metrópole gaúcha. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite do Boletim Gaúcho de Geografia, é um prazer poder comentar esse artigo, e dizer que eu vou dividir a minha fala em 3 partes, basicamente. Na primeira parte eu falo um pouco do contexto dessa pesquisa, né, tanto do contexto acadêmico quanto do contexto que caracterizava o objeto dessa pesquisa. Na segunda parte, eu vou falar um pouco dos resultados atingidos e da metodologia utilizada para atingir esses resultados. E, por fim, a parte final, falo brevemente de alguns desdobramentos de pesquisas suscitadas a partir dessa experiência de pesquisa retratada nesse artigo, né? Então, falando um pouquinho do contexto, né? Esse artigo é um resultado de uma pesquisa, uma parte, né, de uma pesquisa de mestrado que eu realizei na Universidade de São Paulo e defendi em 2009, que teve por objetivo analisar as tendências da dinâmica imobiliária de Porto Alegre, principalmente nos 10 anos precedentes à realização da pesquisa, né, de 98 a 2008, portanto, né. Falando um pouco do contexto também que o Brasil vivenciava naquele momento, né, era um período de expansão rápida da economia brasileira, um crescimento causado principalmente pelo boom de commodities. Então, uma série de fatores confluíram para gerar um aumento na demanda por imóveis no Brasil, né? Então, houve uma queda nas taxas de juros ao longo da década de 2000, um aumento do emprego formal no país, um aumento da renda de todos os segmentos sociais, e como consequência houve uma expansão do crédito imobiliário, principalmente a partir de 2005. Então isso levou a um crescimento constante na produção de novos imóveis, a partir de 2005, 2006, que foi acelerado a partir de 2009 com Minha Casa Minha Vida, que obviamente não é tratado nesse artigo, porque a pesquisa ela é anterior ao surgimento do Minha Casa Minha Vida em 2009. Né? Então, falando um pouco do artigo, né, o artigo ele tem por objetivo caracterizar as transformações no uso do solo
da cidade de Porto Alegre a partir da análise espacial dos lançamentos imobiliários na cidade. Então, eu utilizei basicamente duas fontes de dados, né? Eu obtive, de uma parte, os dados do censo anual que o Sindicato da Construção Civil do Rio Grande do Sul, Sinduscon, realizava sobre lançamentos imobiliários, e isso me permitiu mapear, né, e distribuir territorialmente a oferta de imóveis novos na cidade no ano de 2007. Então, mapeei a oferta por bairro. E uma segunda fonte de dados eu obtive a partir da identificação e georreferenciamento dos lançamentos imobiliários das 5 maiores incorporadoras que atuavam na cidade no período entre 98 e 2008. Eu não só mapeei esses lançamentos nesse intervalo de tempo, mas também separei esse intervalo em 3 segmentos, né? O segmento que vai de 98 a 2001, de 2002 a 2005, de 2006 a 2008. Esses dados georreferenciados, eles permitiram, então, duas coisas, né? Identificar quais são as estratégias territoriais de lançamentos, né, imobiliários desses 5 grupos, e também identificar as tendências ao longo do tempo a partir da segmentação temporal. A partir disso, eu identifiquei, então, 2 tendências principais na dinâmica imobiliária da cidade. Uma primeira é uma tendência quantitativa de expansão do volume de lançamentos, a partir, principalmente, da metade dos anos 2000, o que coincide com aquela confluência de fatores que eu falei logo há pouco. E uma segunda foi uma tendência da dinâmica territorial dos lançamentos de médio e alto padrão, que eu verifiquei que houve um crescimento desses lançamentos em bairros adjacentes a 2 grandes empreendimentos comerciais na cidade, que são os shoppings Center Iguatemi e Bourbon, que abrange nas suas adjacências, né, os bairros como Passo da Areia, Cristo Redentor e Vila Ipiranga. Esse último depois foi, em parte, recaracterizado pelo mercado imobiliário como Jardim Europa, né? Uma estratégia de atração de segmentos de renda mais elevada. Então, eu identifiquei essas 2 tendências, uma tendência de crescimento quantitativo dos lançamentos e uma tendência de direcionamento desses lançamentos para segmentos da cidade antes menos visados pelo mercado imobiliário, que são esses bairros adjacentes a esses 2 empreendimentos comerciais. Do ponto de vista teórico, eu procurei examinar essa tendência de expansão dos empreendimentos para essa nova região, né, a partir do conceito de fronteira urbana do Neil Smith, né? O Neil Smith é um geógrafo radicado nos Estados Unidos, né, que desenvolveu uma teoria para explicar a lógica econômica que fundamenta as transformações do uso do solo urbano nas cidades. E essa teoria dele explica basicamente que no curso do processo de urbanização, certas áreas das cidades, elas se caracterizariam pela existência de rendas imobiliárias potenciais, não aproveitadas ainda pelo mercado imobiliário. Ou seja, haveria um descompasso entre as rendas imobiliárias presentes, né, extraídas num contexto presente pelo mercado imobiliário, e as rendas imobiliárias potenciais, ou seja, que poderiam ser extraídas se fosse alterado o uso do solo urbano para permitir um uso do solo urbano mais adequado com a nova demanda por aquela região, né? E para o Neil Smith, ele usava esse descompasso entre a renda imobiliária atual e a renda potencial, ele chamava de rent gap, né, que significa basicamente um hiato de renda imobiliária. E o Neil Smith, ele entendia que as empresas imobiliárias atuavam no sentido justamente de direcionar investimentos para essas áreas
que ele entendia como de fronteira, porque eram áreas que permitiam ganhos potenciais elevados. E naquele momento eu concebi esse setor mais a leste da cidade, né, mais próximo desses empreendimentos comerciais, como uma fronteira urbana embrionária, vamos dizer assim, que estava surgindo naquele momento, né? Principalmente com o empreendimento Jardim Europa, que foi um loteamento de alto padrão adjacente ao Shopping Iguatemi, e que também se situou ao redor de um parque que ficou bastante conhecido na cidade, que é o Parque Germânico. Bom, a partir desses, olhando um pouco essa teorização do artigo, né, essa interpretação do artigo, a gente pode ver que nos 10 anos seguintes, né, 2010, 2020, de fato, esses bairros que eu havia identificado como bairros de fronteira urbana, que estavam se consolidando como bairros de ocupação para as famílias de renda mais elevada, eles de fato, os lançamentos continuaram muito fortes nessa região, principalmente de imóveis de mais alto padrão, e a região também atraiu outros investimentos adicionais, como lojas, restaurantes, um terceiro shopping center, né, mais para o lado da Avenida Assis Brasil, que é um eixo importante na região norte da cidade. Então, houve, de fato, uma consolidação dessa tendência de expansão dos lançamentos imobiliários para essa região da cidade, configurando uma fronteira urbana no sentido do New Smith. Então, para finalizar, eu falo um pouco dos desdobramentos desse artigo, né? Como eu falei no início, é um artigo bem marcado por um contexto, né? Um contexto que não se repetiu no Brasil, um boom econômico bastante distinto em relação ao que havia acontecido nos anos 80 e 90, e também distinto em relação ao que veio depois, né? Então, é uma realidade que desapareceu no Brasil a partir de 2015, mais ou menos, quando o país entrou numa semi-estagnação econômica, né? Por isso o artigo, inclusive, usa alguns termos, fala de alguns termos de valorização acelerada, né? Ele reflete muito esse contexto de crescimento nos lançamentos. Também é um artigo que ainda não captura o que viria aí de 2009 a 2012, com Minha Casa Minha Vida. Mas a identificação no artigo da presença dessas grandes incorporadoras imobiliárias, algumas com sede em São Paulo, que entraram no mercado imobiliário de Porto Alegre em parceria com empresas incorporadoras imobiliárias locais, né? Ela abriu o caminho para uma pesquisa posterior que eu realizei, né, com um escopo bem mais amplo, que eu realizei no doutorado também na USP, que focalizou esse processo de expansão das incorporadoras a partir da abertura de capital na Bolsa de Valores, ali por 2006, 2007, que levou essas incorporadoras, a maioria delas paulistas, né, a se expandirem para todas as regiões do Brasil, ou sozinhas ou em parcerias com outras empresas. Também houve, depois daí, eu acho que eu pensei em muitas coisas em termos de como interpretar, né, teoricamente, essas dinâmicas imobiliárias. Eu procurei outros aportes para além da economia política, do Smith ou do Harvey. Também busquei matrizes teóricas na sociologia econômica, na economia das convenções e na geografia econômica institucional, que permitiram complementar aquele arcabouço interpretativo da economia política para analisar com um pouco mais de atenção os agentes e suas estratégias, né, de transformação do espaço. Então, em linhas gerais, o artigo trata disso, ele reflete, então, esse momento. Eu agradeço mais uma vez o convite para poder comentar esse artigo. Fazia muito tempo que eu não revisitava essa publicação, e me coloco à disposição de qualquer
debate ou qualquer discussão em torno da temática do artigo que possa ser do interesse, né, de qualquer um que esteja assistindo esse vídeo ou os editores da revista. Então, eu agradeço mais uma vez. O Boletim Gaúcho de Geografia é publicado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros e pode ser acessado pelo endereço www.ser.ufrgs.br/bgg.